Vamos lá? Fazer a correção da nossa atividade, leitura e compreensão. Primeiro texto aqui. Primeiro, vamos ler a questão. Vamos ler o enunciado. No trecho, estrada abaixo na direção deles. A palavra destacada refere-se a um grupo de homens armados, a um grupo de pessoas perdidas, aos dois homens que viajavam juntos, aos ladrões que estavam no caminho. Turma, eu não vou ler todo o texto para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então a resposta aqui é a questão C. Aos dois homens que viajavam juntos, certo? Item C. Vamos lá para o segundo texto. O problema ecológico. Vamos para a pergunta. Primeira pergunta. Questão 2. Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com... Pronto, aqui eu tenho que ler o texto, para saber qual é a preocupação do cientista. O problema ecológico. Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente. Tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Turma, então, pelo início aqui, já dá para entender qual é a preocupação do cientista. Mas vamos continuar a leitura. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos de orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas naturais. Acho que já dá para responder, tu. Qual é a preocupação do cientista? A vida neste planeta, a qualidade do espaço aéreo, o que pensam os extraterrestres, o seu prestígio no mundo. Opção correta aqui, A. Certo? Olha aí, questão 2, item A. Questão 3. Entre ovelhas e esportes radicais. Vamos ver a pergunta. Primeiro o enunciado. De acordo com o texto, é a característica da Nova Zelândia. Possui maior dos habitantes descendentes de asiáticos, ter belíssimas paisagens naturais, situar-se a menos de 1.000 km da Austrália, apresentar muitos problemas de infraestrutura. Vamos lá. Leitura atenta. Pegue a hospitalidade canadense, a praticidade americana e a bucólica paisagem britânica. Acrescente direitos humanos, qualidade de vida, liberdade de imprensa e pontualidade suíça. E para ficar melhor, ainda nesta receita, não entra corrupção, pronto. Você tem um blend para definir a Nova Zelândia, um pequeno país, ilha do sudoeste do Oceano Pacífico, a 2.000 quilômetros da Austrália. A maioria dos 4 milhões de Quits, como o povo local é carinhosamente chamado, descendente de europeus, vive num ambiente em que tudo funciona da máquina administrativa à infraestrutura turística. E no quesito natureza, os cenários tiram fôlego. Opa, já respondeu aqui. Então, de acordo com o texto, a característica da Nova Zelândia... A. Possui maioria dos habitantes descendentes asiáticos? Não. Tem belíssimas paisagens naturais. Resposta certa, turma B. Corrijo. Vamos lá para a próxima. O texto é pássaro contra a vidraça, engraçado. Mas vamos para a pergunta. Questão 4. No trecho. E hoje existe em Londres um museu de cera com o seu nome. A expressão destacada. Qual é a expressão destacada? Seu nome. Refere-se a quem? Vamos lá no texto. Pássaro contra a vidraça, engraçado. De repente eu comecei a ver a tia Zillan. Presta atenção, comecei a ver a tia Zillan com outros olhos. Ela não era só do bem. A tia viúva e sozinha que tinha ficado cuidando de mim, ela era legal. Uma super mais velha. Nossa, eu deixei ela quase louca. Em vez dos coroas, foi ela quem me contou toda a sua viagem pela Europa. Eu fazia uma ideia tão errada, diferente. Ela contando ficou tudo tão legal, um barato mesmo. Só para dar uma ideia, fiquei vidrado no museu de cera da Madame Tussauds, que era uma francesa que viveu na época da Revolução. Presta atenção, já está falando aqui
Não está mais falando da tia, e sim dessa Madame Tussaud. Ela aprendeu a fazer imagens de cera e se inspirava em personagens célebres que eram levados para a guilhotina em praça pública. Depois ela mudou para a Inglaterra e ficou famosa por lá. E hoje existe em Londres um museu de cera com seu nome. Opa! Está se referindo a quem? Aí você volta lá no texto e vê de quem é que está falando. Seu nome. Está se referindo a Madame Tussaud. Corrija aí. Opa. Questão B. Ok? Próximo. Amizade dada é amor. Vamos ver a pergunta. Questão 5. No trecho, a vida da gente faz 7 votos. Turma, aqui. Vou fazer algo que não é o ideal que vocês façam. Mas é o que eu estou só corrigindo. Nessa questão aqui, pelo enunciado, tem como resolver. Se você conhece, é um conhecedor da língua portuguesa, lê bastante, você resolve. A vida da gente faz 7 voltas. Essa expressão, faz 7 voltas, tá? Revela a intenção do autor em ressaltar que Diadorim entende que a vida é amarga, incerta, ingrata, madrasta. Turma, incerta, certo? A vida é incerta, a vida, nem tudo que a gente espera pode acontecer. A vida dá 7 voltas. Então é a opção B. Vamos para a próxima. Leia o texto abaixo e responda. Da apresentação de Pitu. Vamos para a pergunta. A frase Pitu existe é para os quase moços. Turma, outra questão, tá? Eu vou responder porque eu já conheço o texto. Outra questão que dá para responder, só observando o enunciado. A frase Pitu existe é para quase moços. Significa que o personagem Pitu foi criado para criança. Pessoal, em que faixa etária da vida, tá? A expressão quase moços está indicando criança, adulto, pré-adolescente ou velhos da cidade? Fácil, né? C. Questão 6, item C. Próximo. Questão 7, vamos ver a pergunta. No primeiro parágrafo, a palavra fisgou tem sentido de. No primeiro parágrafo. Então, vamos lá, no primeiro parágrafo. A educação de hoje adia o fim da adolescência. Há pouco tempo recebi uma mensagem que me provocou uma boa reflexão. O interessante é que não foi o conteúdo dela que fisgou minha atenção. Eu posso responder esse tipo de questão, turma, fazendo a substituição. Não foi o conteúdo dela que levou minha atenção, indicou minha atenção ou chamou minha atenção? Chamou minha atenção. Item C. Questão 7, item C. Próximo. Questão 8 agora. Galinha dos ovos de ouro. Esse texto aqui todo mundo conhece. Vamos logo para a questão. Essa história ensina que a esperança da riqueza às pessoas, as galinhas colocam ovos de ouro, devagar se vai longe. Quem tudo quer, tudo pede. Turma. Questão D. Eu só estou respondendo diretamente, sem ler o texto, porque eu já conheço o texto e vocês também conhecem. Mas o ideal é ler o enunciado, depois vai no texto. Se não encontrou a resposta, volta no texto novamente. Próxima questão. Só serei feliz se tiver grana. Vamos ver a pergunta. Esse texto pretende mostrar que... Aqui tem o enunciado. Vamos ler o enunciado. A felicidade pode ser encontrada em coisas simples. A gente só consegue ser feliz com muito dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, mas pode comprá-lo. Só é feliz quem tem grana para gastar com roupas legais. Vamos lá. Prestar atenção, do início ao fim. Só serei feliz se tiver grana, roupas legais e puder gastar com o que bem entender. A gente não vai aqui repetir o velho ditado, dizendo que o dinheiro não traz felicidade. Como se isso fosse um consolo para quem está sem grana. Preste atenção. Mas também não dá para bancar cínica e rebater afirmando que trazer não traz, mas compra. Brincadeiras à parte, a verdade, presta atenção, a verdade
é que a felicidade é um estado em que não se compra, mas pode ser encontrado nas coisas mais simples da vida. Fácil, né, turma? Veja que a resposta lá começou. A verdade é que a felicidade pode ser encontrada nas coisas. Então, opção A, questão 9. Vamos para a última. Como o narrador caracteriza a morte da borboleta? Essa aqui é o mais complicadinho um pouco. Tá, vamos lá, vamos ler do início. Lembro-me de uma manhã em que descobri um casulo na casca de uma árvore. No momento em que a borboleta rompia o invólucro que estava nascendo e se preparava para sair. Esperei algum tempo, mas estava demorando muito e eu tinha pressa. Irritado e impaciente, curvei-me e comecei a esquentá-lo com o meu hálito. E o milagre começou a acontecer, diante de mim, num ritmo mais rápido que o natural. O invólucro se abriu e a borboleta saiu arrastando-se. Nunca hei de esquecer o horror que senti. Suas asas ainda não estavam abertas e todo o seu corpinho tremia. No esforço para desdobrá-las, curvado por cima dela, eu a ajudava com meu hálito. Em vão. Era necessário uma paciente manutenção, e o desenrolar das asas devia ser feito lentamente, ao sol. Agora era tarde, demais. Meu sopro obrigava a borboleta a se mostrar, antes do tempo. Toda amarrotada, ela se agitou desesperada e alguns segundos depois morreu na palma da minha mão. Acho que aquele pequeno cadáver é o peso maior que tenho na consciência. Certo? Aqui já responde. Hoje entendo bem isso. É um pecado mortal forçar as grandes leis. Não devemos nos apressar nem ficar impacientes, mas seguir confiante no ritmo eterno. Confiante o ritmo eterno. Turma. O narrador caracteriza a morte da borboleta como paciente manutenção? Não, aqui ele se refere a ficar soprando, a ficar cuidando da borboleta. Pecado mortal, peso maior. Pronto, turma, opção C, tá? Corrijo aí.